Fala pessoal da Rádio Web Esportes 360, eu sou Lincoln Cruz, comentarista e repórter e fui convidado para falar um pouco da final que a gente vai transmitir para vocês da Libertadores, jogo entre Boca Juniors e Fluminense, Fluminense e Boca Juniors. A bola rola às 17 horas e a gente tem um pré-jogo a partir das 16. Você acompanha todas as emoções com a gente. E como eu falei, eu fui convidado para falar um pouco para vocês do que é essas duas equipes, né? Do que é Boca Juniors em campo, do que é Fluminense em campo. E aí faremos também algumas projeções do que a gente espera ver no gramado do épico Maracanã. Bom, eu vou começar falando do Boca, porque o Boca é o mandante do jogo. A gente sabe que a final é em campo neutro, mas nós temos aí um mandante que tem algumas preferências, né? Que é o estádio do mandante, o vestiário do mandante, opções de uniforme, então tem algumas pequenas vantagens. Então a gente começa falando do Boca Juniors, a equipe argentina do técnico Jorge Almiron, né? Que eliminou o Palmeiras aí na semifinal. E o Boca Juniors é uma equipe muito mais pragmática do que o Fluminense, né? Se a gente for falar aí da questão do campo do Boca Juniors, é uma equipe que usa a mesma plataforma tanto para defender quanto para atacar. É uma estrutura de um 4-4-2, né? O 4-4-2 tradicional, e eu vou utilizar aqui a prancheta para ilustrar para vocês, né, como é que o Boca Juniors se defende. É um 4-4-2, né, com suas dinâmicas mais pragmáticas, então, né, com suas coberturas. Quando esse atacante sai para fazer a pressão, tem a cobertura de um outro atacante. Enfim, aqui as coberturas diagonais. E é uma equipe que se concentra muito em fechar o centro de campo. É uma equipe compactada, sólida e que fecha muito esse centro de campo aqui do adversário, né? Então tem uma proteção do centro muito forte e é uma equipe que dá espaços mais pelos lados, né? Eles preferem que as equipes construam seus ataques, os oponentes construam seus ataques pelos lados. Então é uma equipe que geralmente é muito difícil da gente ver o Boca fazendo uma marcação mais alta, né? É uma marcação muito mais de um bloco baixo ou às vezes médio, com algumas subidas, e aí os encaixes são importantes, né? Quem vai fazer a pressão em quem, né? Geralmente os atacantes se incumbem de fazer a pressão nos zagueiros, os meias ali nos volantes ou nos jogadores de saída, os laterais batem com os pontas. Então, quando o Boca tem essa subida com intensidade, eles tentam fazer dessa forma. Na parte de ataque, como eu falei anteriormente, a estrutura ela é muito parecida, né? É um 4-4-2, geralmente eles não jogam com jogadores pontas, né? Os meias, que são meias realmente, jogando aqui, que a gente pode ter a opção de pontas, mas no Boca geralmente são meias. E aí fica algumas situações, né, da estrutura deles. Então, geralmente os laterais eles têm uma liberação porque um dos volantes, geralmente o Paul Fernandes, entra nessa linha para fazer uma saída de 3. E aí o interessante está nesse jogador aqui, que eu vou ilustrar, que é o Barcos, né, que na minha visão é o melhor jogador do Boca Juniors. Ele que começou como lateral esquerdo, hoje um meia esquerda, mas pode fazer outras funções pelas características dele, mas é um jogador que vem muito por dentro e a gente viu o estrago que ele faz vindo por dentro, criando superioridade, inclusive nas saídas que o Boca tem para o ataque, né, criando superioridade, principalmente no setor da bola. E contra o Palmeiras ele foi uma peça fundamental em La Bombonera para as situações de ataque do Boca. É uma equipe com passes muito rápidos e verticais, né? É uma equipe que se utiliza muito mais de contra-ataques e ataques rápidos, ou seja,
menos toque de bola e um pouco mais vertical, bem mais vertical, pouca troca de setor. Então, se a gente pensar no campo, né, em corredores, então aqui fatiar o campo em corredores, eles até têm uma troca de corredor, mas é muito no início da construção. Então, constrói, às vezes, com um passe já para sair do outro lado, geralmente pelo lado esquerdo, justamente, apesar do Barcos ele ter muita liberdade, ele cai muito mais pelo lado esquerdo, então geralmente tem uma superioridade por ali, e aí o Boca constrói pelo lado esquerdo, sai pelo lado direito, já conseguiu acionar o ataque dessa forma, com velocidade, define desse lado. Né? É uma equipe que chega muito pelo corredor do lado esquerdo, muitas vezes também pelo lado direito, mas achou o lado que vai atacar, fica ali, ataca ali. Não é uma equipe que fica circulando muito a bola. Outra situação, né, e eu falando do pragmatismo do 4-4-2, são os dois centroavantes. Eles eles são jogadores fixos, né? Então eles acabam fixando os zagueiros adversários. Então eles geralmente aí podem tomar até conta ou fixar 3 jogadores do adversário nessa situação. Geralmente é o Montiel e o Cavani, tem também o Benedetto, então são jogadores muito mais 9 do que com outras características, né? Então a forma que o Boca ataca é muito desse jeito. Outra situação de ataque do Boca é que é um time que, como não tem os pontas, às vezes os meias, né, na situação de ataque, eles jogam até um pouco mais aberto às vezes, e aí numa tabela rápida eles fazem a infiltração, porque esses toques são rápidos, então as infiltrações são muito em diagonais dos meias, tentando romper essa linha adversária para chegar no ataque. Então é um Boca muito forte nessas ações, né? Em termos individuais, talvez não seja o melhor Boca. Tem também a bola parada, principalmente, como eu falei, com o Barcos, e a bola parada fechada, né? Quando a bola vem fechada. Então, tanto nos escanteios quanto nas faltas laterais, eles até têm uma jogada onde o Barco ele faz essa batida fechada e o Cavani antecipa bastante no primeiro pau. Então, são situações em que o Boca é bastante perigoso. As projeções eu vou deixar para depois. Primeiro eu vou falar agora do Fluminense. Então, falar agora sobre a equipe carioca. E aí, se a gente fala de um pragmatismo pelo lado do Boca, a gente tem que falar sobre um lado muito menos pragmático do Fluminense, né? E quando a gente fala dessa parte pragmática, até quando a gente vê algumas equipes de posse de bola, vem logo na mente as equipes do Pep Guardiola, mas são jogadores muito mais posicionados com o Guardiola do que com o Diniz, né? O Diniz, as estruturas não são tão importantes, né? Até mesmo na fase defensiva, é uma equipe que procura apenas na pressão pós-perda, então fazer uma pressão muito forte, né? Como joga com as linhas altas, não permitir que as equipes consigam achar espaço nas costas dessa linha, laterais por dentro, então principalmente pelos setores, né, laterais, né, pelos corredores laterais, então essa bola viajando e caindo no espaço, né, já que a linha está bem alta do Fluminense. Então é uma equipe que na parte defensiva faz isso, e até mesmo quando abaixa as linhas, né, quando acaba sendo forçada a baixar essas linhas, porque é uma equipe que procura ficar muito mais com a bola e se defender com ela, eles fazem uma pressão ao portador da bola, né? Então mesmo com a linha baixa eles procuram pressionar, e aí claro, a gente não sabe por quanto tempo essa pressão dura, mas é uma equipe que, como tem muito a bola, descansa com ela, né? Então quando tem que se utilizar de pressão na fase ofensiva, acaba conseguindo aplicar essa pressão. Falando sobre a parte de ataque, é uma equipe que, se a gente não tem uma estrutura bem definida, ou é um 4-4-2, 4-2-3-1, no ataque muito menos, né? É uma equipe que se preocupa, né? Tem a saída curta,
A estrutura ela não é muito importante, embora na saída de bola lá de trás, né, quando a gente fala dessa saída aqui de tiros de meta, né, é uma equipe que tem algumas estruturas, mas principalmente para achar jogadores em profundidade. Então, tem, vamos supor aqui, uma saída, né, jogadores fixando lá aqui, vamos supor que seja um 4-2-3-1. Então, eles fazem aqui os 5. Então, esse toque, por exemplo, a parte principal aqui nessa jogada é achar o 7, né? O camisa 7. Por exemplo, o Arias ali por dentro, o Ganso. Então, o André e o Martinelli se incumbem de geralmente achar esse cara em profundidade. Então, é passe curto, vertical, para achar esse cara. Então, geralmente, um terceiro homem, né? Eles fazem o primeiro toque para achar o segundo, ou então um passe mais à frente para a escorada de quem vem de trás. Então, faz esse passe, por exemplo, aqui na profundidade, para esse cara escorar para esse e aí já vir de frente e acelerar, principalmente quando o Fluminense está sendo atacado numa linha mais alta pelo adversário, que o adversário está sendo atraído e eles querem sair na velocidade. E aí, os laterais por dentro, né, a gente tem o Marcelo e o Samuel Xavier, né, que jogam por dentro, então, e o Fluminense tem essa característica de colocar muitos jogadores no setor da bola. Então, o que a gente vê e muita gente fala, e até mesmo nos jogos da seleção brasileira, o Diniz vai tentando implementar isso, né? É um time que, por exemplo, tá atacando por aqui, ele tem muitos jogadores aqui. Os jogadores se aglomeram muito no setor da bola. E às vezes a gente não tem, por exemplo, um jogador aberto, né, com uma amplitude máxima. Né? Às vezes até quem dá essa amplitude é o lateral. Embora, é claro, você consegue abrir muitas vezes o espaço, porque os jogadores de ataque, Cano, o Keno, né, o próprio John Arias, eles atacam muito, então eles forçam muito a linha a ir baixando, para tentar gerar esse espaço que fica aqui. Então, nós temos essas características do Fluminense. Muita gente no setor da bola, jogadores tentando atacar em profundidade e forçando essa linha. Geralmente o Fluminense ataca por fora. Se o Boca gosta de sair de fora para dentro, né, fazendo esse ataque por dentro, tendo a infiltração, o Fluminense gosta muito de atacar pelos lados e fazer esse jogo já dentro do campo de ataque, lá próximo da pequena área, fazer geralmente esse passo para trás. O Manchester City tem essa jogada muito característica também. Então, é claro que os dois times têm muito mais do que isso, e agora a gente já parte para a parte final do vídeo, e aí onde eu vou fazer algumas projeções, e eu vejo que será um jogo de duas equipes realmente antagonistas, como a gente viu aqui, como eu tentei explicar para vocês. E é claro que é uma explicação muito curta, né? Não são princípios, a gente não está falando de princípios táticos muito mais elaborados e minúcias, né? De questões táticas individuais. Mas são duas equipes, então, que não têm um estilo de jogo tão parecido, né? Ou nada parecido. E aí a gente pode, e na minha visão, o Boca fará um jogo muito mais como ele fez contra o Palmeiras no Allianz Parque, se defendendo muito mais. E aí acho, né, na minha visão, eu penso que os lados, né, os laterais por dentro do Fluminense podem causar uma preocupação com essa bola no espaço, né? Então nós teríamos dois centravantes que conseguem fazer muito bem o pivô, que tem uma certa velocidade, que é o Cavani, Merentiel, ou o próprio Benedetto, que é um pouco mais 9, né? Um pouco mais duro, entre aspas, mas é um cara que
que consegue também atrapalhar, né? Consegue fazer o pivô, consegue tirar, desafogar a equipe. Então, no gol do Boca contra o Palmeiras, né, do Cavani, é muito isso. O Palmeiras não faz essa pressão lá em cima, o lançamento vem, o Cavani, o Merentiel briga, e aí o Cavani entra e recebe esse passe no cruzamento. Então, o Palmeiras estava com a linha alta. Então, é dessa forma, geralmente, que o Fluminense joga. O Palmeiras não é uma equipe tão acostumada a jogar dessa forma. Então, eu acredito que o Palmeiras tenha sofrido bastante e tenha tido dificuldades até mesmo de entrar contra o Fluminense, porque não é uma equipe que tem tanta característica assim, né, de jogar dessa forma. O Fluminense já não, já é uma equipe muito mais acostumada a fazer uma pressão intensa assim que perde, já é uma equipe muito mais acostumada em jogar com um bloco mais alto, é uma equipe que costuma ter uma circulação maior de bola, embora também seja uma equipe que geralmente encontra um lado e tenta botar os jogadores e fazer passes curtos e resolver já daquele lado. Então, acredito que o Boca será um Boca se defendendo mais, dependendo da situação, de repente, fazendo um pouco mais de bloco médio para baixo, mas a partir do momento, principalmente se ficar um 0-0, baixar mais o bloco. E o Fluminense vai ser o que ele é. O Diniz não abre mão dos seus princípios, é uma equipe que tem na sua essência um futebol muito bem aplicado, um futebol de passes rápidos, um futebol que entra bastante, mas talvez o Fluminense tenha que jogar mais parecido com o que foi contra o Olímpia, que eram com jogadores mais abertos, ou ter jogadores com mais amplitude, fixando mais nas linhas laterais. E por que eu falo isso? Porque como o Boca é uma equipe muito compactada, é uma equipe que joga protegendo muito o centro e ela dá mesmo os lados, né, só fazendo o seu balanço, os toques rápidos e a saída pelo lado contrário, que talvez não seja uma característica tão grande do Fluminense, mas a gente viu um pouco mais disso no jogo contra o Olímpia, pode ser uma opção, e uma opção interessante para o Fluminense. Então, eu vejo assim, com o Boca tendo grandes chances de conseguindo sair dessa primeira pressão lá e atacando o espaço, né, com a linha alta do Fluminense muito perigoso, e vejo o Fluminense tendo uma característica de jogo que ele pode aplicar contra um adversário que vai se fechar, talvez não tanto no começo, mas não é um adversário de peito aberto, então vai jogar da forma como ele se sente mais confortável. Então, tem as características e eu acho o time do Fluminense tecnicamente melhor e mais preparado, com mais tempo de trabalho. Então, o time do Boca já é um pouco mais jovem, não é tão cascudo como outros Bocas. E para fazer o jogo que o Boca costume do Boca, você precisa desse tipo de jogador também. Uma outra situação para a gente ir encerrando, que preocupa no quesito Fluminense, foi uma coisa que me chamou a atenção no jogo Fluminense e Corinthians. Um Fluminense muito nervoso com algumas ceras que o Corinthians fazia. Então o Corinthians conseguiu ter o placar, fazia cera, e o Fluminense, né, principalmente com o Cássio e os jogadores que são acostumados a fazer esse tipo de jogo, e o Fluminense muito irritado, né, que poderia ter perdido muito mais jogadores se o árbitro fosse talvez um pouco mais severo. O Cano batendo na bola, tirando a bola do árbitro. Teve um outro jogador do Fluminense que agora eu não vou lembrar o nome. Teve a expulsão do Felipe Melo. O próprio Diniz muito nervoso, e ele é um cara muito mais... Ele é nervoso mesmo, né? Ele é um cara muito mais participativo, muito mais fervoroso. Então, pode ser que isso também atrapalhe, porque a gente sabe, né? E o jogo do Palmeiras foi a amostra disso, de que o Boca gosta desse tipo de catimba. É costumeiro dos argentinos. Então, acredito, para a gente finalizar, numa final onde as duas equipes elas se encaixam por jogar mais confortável naquilo que elas pretendem, porém é uma final de jogo único. E a gente tem jogos muito bons, jogos interessantes, mas não
de maneira sempre aberta, né? Jogos geralmente mais truncados. Talvez as duas últimas finais que eu tenha visto de final única, que o jogo foi muito mais tranquilo para algum dos dois finalistas, foi a Espanha de 2012, 4-0 em cima da Itália, e o Barcelona 2011, né, naquela temporada 10-11, contra o Manchester United em Londres, em Wembley, 3-1. Então, mas geralmente são finais truncados. O próprio City, esse ano, contra a Inter, foi um jogo em que muita gente achava que o City ia passar o carro, né? E o City sentiu principalmente psicologicamente. Então foi 1-0, foi um jogo truncado, e eu acredito que será um jogo assim também, muito disputado, mas que eu vejo uma leve aí, de repente, vantagem do Fluminense por saber se comportar bastante contra equipes que se defendem um pouco mais. Fica o ponto da amplitude do Fluminense e do nervosismo. E claro, esses olhares para o Boca, principalmente bola parada e as transições fortes do Boca. Tá certo, pessoal? É isso aí. Esperamos vocês para a transmissão de sábado da Libertadores a partir das 4 horas, a Rádio Web Esportes 360 já estará ligado com vocês. Um forte abraço, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Um abraço.